Capítulo 1, a partir do versículo de número 12. Amém? Diz assim o texto. Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Quão abençoado é o homem que persevera quando tentado, porque depois de ter passado no teste, será coroado com a vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: estou sendo tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo não tenta ninguém. Em vez disso, cada pessoa é tentada ao ser arrastada e atraída pelo engano do seu desejo. Então, tendo sido concebido, o desejo dá à luz o pecado. E, quando o pecado cresce plenamente, dá à luz a morte. Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido e eterno Pai, nós damos graças a Ti, ó Pai, por estarmos mais uma vez, mais uma noite, mais uma reunião, a qual falamos do nome do Senhor, a qual proclamamos a Tua verdade, recebemos o Teu conselho, Pai. Ó Deus, isso nos satisfaz, isso nos dá, ó Pai, plenitude de vida, de alma, porque sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio e para nós isso basta. Meu Deus, eu te peço que a glória de Ti, que o poder do Senhor, meu Deus, Pai, de uma vida de retidão, venha a ser algo em nossa vida, Pai, como prioridade. Oro por Tua igreja, peço a Tua bênção aos meus irmãos, ó Deus, e faço isso em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, veja bem, a carta de Tiago, amém, o contexto dela é o seguinte: Jesus morre, amém, começa o ministério, morre, aos 33 anos Jesus morre, parte, amém, ressuscita, ascende, amém, e a igreja fica. Mas quando a igreja fica, Tiago, o irmão de Jesus aqui citado, ele assume a liderança da igreja. Mas o que havia ali então? Já no tempo de Jesus, na vida dele, já havia uma perseguição. Já havia uma perseguição forte contra a igreja. Quando Jesus ascende ao céu, a igreja fica, aí então começa o quê? Uma perseguição à igreja por causa do nome de Jesus. As pessoas começam a perseguir todos aqueles que confessavam o nome de Jesus. Por quê? Porque os judeus não aceitavam isso, e não aceitaram Jesus como Messias. Os judeus esperavam um outro Messias que se enquadrasse com a vontade dele, com aquilo que eles esperavam de um Messias, ou seja, um Messias, um Cristo libertador do jugo romano. Um homem capacitado, um grande líder militar, um homem que viesse para resolver este problema e fizesse de Israel uma nação livre e próspera. Porque quando o judeu lembra do Messias, ele lembra do que? Ele lembra de Davi. E a promessa na mente do judeu é o quê? Que o reino de Davi tem que voltar. Um reino glorioso, um reino rico, próspero e dominador. Então, quando o Messias vinha, que a promessa diz, o filho de Davi, o descendente de Davi, ele virá e ele restaurará as coisas da maneira com a qual o judeu esperava, e essa era a expectativa deles. Quando o Messias vem, quando o Cristo vem, se manifesta, o ungido de Deus vem, é um ungido, é um Cristo, é um Messias totalmente diferente daquilo que eles esperavam. Então ele se opõe. Então ele questiona. Porque Jesus fala daquilo que eles não queriam que falasse. Pelo contrário, ele fala totalmente o contrário. E vive no meio dos humildes, vive no meio dos pobres, né? Proclama o amor, vai contra o legalismo, não contra a lei, claro, a lei é divina, a lei é bíblica, vai contra o legalismo que era praticante na época por meio dos judeus, dos saduceus e nem dos mestres da lei.
Então ele passa a ser perseguido ao ponto de realmente na perseguição ele ser morto. Irmão, você vai esperar o quê? Ele morre e ascende aos céus, a igreja vai ser o quê? Tão perseguida quanto ele foi. E isso que aconteceu. Os próprios judeus que já haviam tido repulsa de Jesus, passa até agora da igreja, que a igreja é fundamentada em Jesus, é fundamentada no Cristo, no Messias. Então eles passam a perseguir. Então o contexto dessa passagem é exatamente esse, dessa carta. Eles vão ser perseguidos. A perseguição é tão forte, a perseguição é tão ferrenha, que eles se espalham, eles se dispersam. É o que fala aqui, é a dispersão, é a diáspora da igreja. Eles se dispersam. Por causa do quê? Por causa da perseguição, tanto dos judeus, como também do Império Romano. Eles fogem. E o Tiago faz o quê? O Tiago permanece líder da igreja, e a preocupação do Tiago é o quê? É que essas pessoas que se espalharam, que se dispersaram, não fiquem sem uma direção, não fiquem sem uma orientação da palavra. Ele escreve a carta, e ele então envia a carta para os messiânicos, para os cristãos, amém, do primeiro século. Essa carta foi escrita no ano 44. Jesus morreu no ano 33, pelas contas, né? pela cronologia de datas, né? Então essa carta foi escrita 11 anos depois da morte de Jesus, para que eles pudessem ter então o que? Ali uma orientação, uma palavra, e pudessem seguir em frente. E assim foi. Mas eles estão tão perseguidos, tão desesperados, tão sem direção e tão oprimidos, amém? Que Tiago tem que escrever algo que possa trazer a eles, né, uma esperança, para que eles, em meio a tanta perseguição, em meio a tanta oposição, eles tivessem, né, na vida dele um lema, uma direção, né? Qual que é? A palavra de ordem dessa carta é perseverança. Diga comigo, perseverança. É exatamente o que essa carta mais vai falar. Perseverem, porque em meio a tanta luta, em meio a tanta perseguição, é tolerável que vai haver desistência. As pessoas não vão aguentar, elas vão voltar atrás, e creio eu que muitos voltarão atrás aqui. Mas a palavra de ordem era qual? Perseverança. Continuem firme. E não é perseguição que a igreja passa hoje, não, irmão. Eram perseguições muito maiores, muito piores, que foram ano a ano, cada vez mais se potencializando, cada vez mais, né, sendo mais forte a perseguição. Esse Tiago aqui, ele vai morrer, pelas datas, ele vai morrer no ano 69 do primeiro século, da era cristã. E ele foi morto, sabe como? Jogaram ele do alto do templo, do pináculo do templo, jogaram ele lá de cima abaixo, e quando ele caiu lá embaixo, vieram com uma clava e bateram nele até ele falecer. A clava é o quê? A clava é um porrete, a ponta fina, e ele é quadrado assim na ponta, e tem pontas assim nele. Bateram nele até ele morreu ali, esmagado, de paulada, para você ver o contexto daqui. Ele morreu como mártir, não apenas ele, irmão, todos os apóstolos morreram como mártir. Não somente eles, mas também muitos discípulos de Jesus da época de Cristo morreram como mártir. Irmão, não tinha refresco para a igreja. Não tinha. E eram perseguidos por causa do nome de Jesus. Lembra que Jesus, quando ele vai falar lá nas bem-aventuranças, ele termina e fala assim, ó, quando eu vos perseguir, olha, ele já está falando no Evangelho, nas palavras dele, Jesus, o Cristo, já está profetizando, falando, quando vos perseguirem, vos injuriarem, falarem todo mal contra vós, vos maltratarem, vos martirizarem, e é exatamente isso, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. Então a igreja autêntica,
ela não deve estar atrelada com galardão na terra. Ela não deve estar presa a galardão na terra, porque essa terra está destinada à perdição. Então, Tiago tinha uma missão. Qual a missão? De alguma forma dar amparo, de alguma forma dar sustentação, de alguma passar algo que esses irmãos tenham a esperança, tenham a firmeza e continuem na fé e não desfaleçam. Ele vai dizer aqui, ó. Quão abençoado é o homem. Olha que interessante esse termo. Aqui o termo quão quer dizer o quê? É abençoado na sua potência. Quão quer dizer o quê? É quantidade dobrada. São bênçãos multiplicadas. Ele fala quão abençoada. Quantas bênçãos você terão? Vocês terão bênçãos multiplicadas. Quão abençoado é o homem que persevera quando tentado. Essa palavra com abençoado, também Jesus vai usar ela lá, quando ele vai dar lá, as orientações para o povo no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. Ele vai falar, quão abençoado é o pobre, quão abençoado é os que choram, quão abençoados os perseguidos, quão abençoados os que são caluniados. Então as pessoas estão sendo perseguidas, as pessoas estão chorando, as pessoas estão empobrecendo, e Jesus está falando que eles são muito abençoados, porque os olhos de Jesus, que foca o servo dele, a igreja dele, são olhos que a igreja tem que ter também, amém? E olhos que olham para a eternidade, olhos que foquem a eternidade, e o mundo por vir, o mundo vindouro. Os nossos olhos não devem estar aqui, devem estar em Cristo e naquilo que Ele passou para nós como um legado. A trajetória dele e da igreja dele, do povo dele, é também a nossa trajetória hoje. Se nós ficarmos despreocupados, amém, com vínculo com esse sistema e ser verdadeiro, amém, ainda que nós choremos, ainda que nós fomos perseguidos, ainda que nós passemos dificuldade, ainda que somos injuriados, nossas olhos estão na eternidade, devem estar em Deus, porque assim nós não vamos perder a esperança. O que ele vai dizer aqui é exatamente isso. Quão abençoado é as pessoas que sofrem esse tipo de situações. Mas detalhe, quando sofrem por causa do meu nome. Não é porque você fez coisa errada e está pagando não, meu irmão. Não, você é imaturo. O irmão fez coisa errada, fez o que não devia, está pagando o preço pelo erro dele, e é Deus. Não. Foi seu erro, coisa tua. Agora, se você está andando correto, se você está fazendo as coisas certas, se você está andando nos padrões que Deus coloca na palavra, buscando o que é correto, e você é perseguido, injuriado, caluniado, aí você se alegra. E aí você tem um consolo. Eu não estou andando, mas Deus está comigo, porque eu estou vendo que isso vem, amém, de uma força maligna. Isso vem de algo que, amém, eu não provoquei, eu não ocasionei. Aí você pode ficar, amém, descansado em Deus, amém, e continue suas orações e persevere, amém, porque é exatamente isso que ele quer dizer aqui. Quão abençoado é o homem que persevera. Aqui a palavra persevera. Perseverar, ter perseverança, é a mesma palavra que ele vai usar aqui, lá no 5:11. Acompanha aí o capítulo 5, versículo 11, ainda nessa mesma carta. Vejam, consideremos abençoados aqueles que perseveram. Vocês ouviram a respeito da perseverança de Jó? E sabem qual era o propósito do Senhor? O Senhor é muito compassivo e misericordioso. Está vendo o que ele quer dizer aqui? Ele faz aqui uma comparação, ele faz a gente trazer a nossa lembrança
aquilo que aconteceu com Jó, sendo Jó justo, sendo Jó verdadeiro, e sendo caluniado, né, e ele sofreu tudo o que ele sofreu, porque, né, o Satanás, o espírito maligno, né, o capeta, foi até Deus e questionou a questão de Jó. E Jó falou assim, Deus falou para ele assim, então, vê meu servo Jó, como ele é íntegro. Então ele questiona, ele só é assim porque ele vive tal e tal situação. Assim também eu seria. Porque assim é muito fácil. Ser abençoado e ficar na tua presença. Porque tem tudo. Não sente falta de nada e ficar na tua presença, então assim é muito fácil. Ele usa exemplo de Jó, porque aí Jó vai passar uma perseguição, uma luta da parte do mal, sendo ele, né, um homem justo, enfatiza aí, sendo ele um homem justo, virá sobre ele ocasiões, situações, amém, que ele não ocasionou aquilo, mas veio sobre ele. E detalhe, vindo sobre ele tais e tais situações, ele permaneceu justo. Permaneceu firme, permaneceu na presença de Deus, amém? Perdeu filhos, perdeu mulher, mulher ainda blasfemou contra Deus na presença dele, falou, larga desse Deus logo. Ele fala, como fala uma doida, uma louca assim, fala, tu mulher, porque nu eu vim para essa terra e nu eu sairei dela. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, Jó não estava preso em nada que diz respeito a esta terra, porque, né, como Paulo fala, né, sei ter em abundância e sei ter em escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Também Jó dizia, eu tive em abundância e servi a Deus, fui fiel, agora não tenho nada, continuo sendo abençoado e sendo fiel a Deus. É um homem provado, e um homem que persevera, um homem que é colocado à prova e um homem que persevera. Irmão, quando Deus, né, fala a Abraão, promete a Abraão um filho, e dá o filho a Abraão. E quando você vai ler lá em Gênesis 22, do versículo 1 a seguir, o mesmo Deus que abençoou Abraão com a bênção, que era para ele a bênção, é o ápice da bênção, a bênção plena, é o filho da promessa. O mesmo Deus que coloca na vida de Abraão cores, porque ela era opaca, ela era sem cor, porque o filho não vinha. Deus colocou cores. Agora eu vejo o vermelho, eu vejo o verde, o azul, eu vejo cores. Veio alegria em minha vida, porque olha aí meu filho pulando, brincando, correndo. E Sara, a mãe do menino, veio alegria. Deus cumpriu a promessa, Deus é verdadeiro, louvado o nome de Deus. Oh, Deus maravilhoso é esse, porque Ele faz aquilo que Ele prometeu que fez. Mas o mesmo Deus que fez o que prometeu que faria, fez, cumpriu. Num dado momento, Ele vai colocar um teste. Ele vai ver onde está o coração de Jó, o coração de Abraão. Irmão, Deus age assim, mas Deus não manda uma prova para a gente poder ser reprovado. Não, Ele manda uma prova para a gente poder ser fortalecido por meio dela. A palavra de Deus fala que Deus colocou o povo no deserto e deixou o povo passar fome para ver o que havia no coração do povo. Então Deus dá o filho, aí Deus pede o filho. Abraão sobe com o filho até o monte, coloca o filho no altar, vai sacrificar o filho, quando Deus brada e fala, não faça isso, porque agora sei que você me teme, porque sei que você na aflição e na angústia, naquilo que era algo terrível para você, você se mostrou com o coração íntegro, com o coração fiel. Você vê que as histórias elas vão se repetindo, amém? Mas o pano de fundo é o mesmo, o cenário é o mesmo. É que Deus está trabalhando em diversas situações, amém?
simplesmente para preparar o nosso coração, para moldar a nossa vida. Então nós não devemos murmurar contra Deus e deixar o caminho de Deus. Pelo contrário, devemos permanecer firme no caminho de Deus e perseverar. Porque aqui ele fala para o povo aqui, persevera. Porque Jó perseverou. Porque Abraão perseverou. E porque nós também, como igreja do Senhor, como congregação, amém, dos santos, nós também devemos perseverar em qualquer que seja a situação em que estamos vivendo. Talvez você está bem agora, está tudo dentro do controle, dá equilíbrio, mas pode haver um desequilíbrio, não sei. Você está preparado para isso? Porque é aí que Deus vai ver o que está no meu coração e no seu coração, no coração da igreja. Amém? Quão abençoado é o homem que persevera. Guarda aí, tá bom? Quando tentado ou provado, porque a palavra aqui tentado ou provado cabe, amém, segundo a versão, cabe as duas palavras aqui, amém, de entendimento. Algumas versões falam tentado, outras falam provado, mas é a mesma palavra, é a mesma condição de aplicação do que você vai viver. Ele fala aqui, ó, que persevera quando tentado. O que é tentação? Tentação nada mais é do que uma prova. Mas onde está a tentação? Está em Deus? Não. Aí você fala, está no espírito maligno, no Satanás? Não. Mas ele pode usar isso. Então onde está, pastor? Onde que é a fonte disso? A fonte disso é dentro de nós mesmos. É aquilo que está dentro de nós. Porque são comportamentos, amém, que fluem do nosso interior. Que são gerados dentro de nós. Ele vai falar aqui no capítulo 4, de onde vêm as guerras e as pelejas, a não ser dos seus próprios sentimentos, que guerreiam nos vossos membros. Cobiçai e nada tem, pedi e não recebeis. Porque é o que está acontecendo dentro de nós, amém? E diante do que está acontecendo dentro de nós, o que vai ser manifesto? Porque ele fala, o pecado, ele está sendo concebido lá. Cuidado, porque ele pode ser dado à luz. Para entender isso aqui direitinho, a gente poder ter um entendimento claro disso aqui, a gente tem que ir lá para Gálatas. Vamos lá para Gálatas. Vai comigo em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5,16 diz assim: minha mensagem é: vivam pelo Espírito, então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja. Porque a velha natureza deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão. Perdão. 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão da lei em legalismo. Então veja bem, ele está falando que são coisas que estão acontecendo dentro da gente. O que eu quero fazer, o que desejo fazer, o bem que está em mim, o mal que está lá também, e está havendo dentro de mim esta grande guerra travada entre o bem e o mal, entre o amor e o ódio, entre a união e a desunião, entre a paz e a guerra, tudo aqui dentro.
né? A tentação, então, ela vai acontecer dentro do nosso interior. É isso, versículo de número 19. É evidente o que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante, vai falar agora, a imoralidade sexual, a impureza e indecência, a adoração de ídolos, uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os agora, como já fiz antes, os que praticam estas coisas não terão parte no reino de Deus. Olha o que está falando. Primeiro ele falou o quê? Que a nossa velha natureza, ela quer se manifestar. Entendeu? Ela está aqui lutando para ser manifesta. Ela está aqui, de alguma forma, no seu interior, tentando sair para fora. Ela existe aqui dentro. Ela não foi apagada, não foi extinguida. Amém? Não houve a extinção dela, ela está aqui. Então você sente tudo que está aqui, você sente. E está dentro de você. Esse aqui é o lado ruim. E qual é o outro lado, pastor? Para fazer o contrapeso. Para que haja, meio de combate. Que é a forma de eu contra-atacar. Onde está? Ele vai dizer. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Não existe nada na lei contra estas coisas. Além disso, quem pertence a Jesus, o Cristo, condenou a velha natureza à morte na cruz, com suas paixões e desejos, já que o Espírito que temos vida, que seja também pelo Espírito que ordenemos a vida diária, não nos tornemos convencidos, provocando e invejando uns aos outros. Está vendo? Então, em meio a tanta coisa ou características ruins que me mostra aqui, também tem as características boas. Essas aqui são geradas na carne, na velha natureza. E essas aqui na nova criatura gerada em Cristo. Entendeu? E vai se opor. E tudo isso aqui acontece dentro do meu ser. Agora, o que vai prevalecer? Aquilo que você determinar a obedecer. Se você obedecer à natureza antiga, vai manifestar. Mas se você obedecer à nova natureza em Cristo, vai se manifestar as características de Cristo em tua vida. E elas são mais fortes do que as da velha natureza. Elas têm capacidade de vencer. O que Tiago está falando aqui é exatamente isso. Bem, quão abençoado é o homem que persevera quando tentado ou provado. Em outras palavras, a igreja aqui estava passando por várias provações. Mas porque estavam desenvolvendo Cristo no seu interior. Então havia luta, havia perseguição. Não há ninguém que queira desenvolver Cristo em seu interior que não venha a ser perseguido. De alguma forma vai ser perseguido, incompreendido. Em alguma etapa da vida, em alguma situação vai ter. Amém? Porque é o que a palavra diz. E a palavra é verdadeira. Quando que você vê isso claramente em você? Quanto mais você é cristão de verdade. Porque existem cristãos, servos de Deus, que são light. Que quer manter a paz. Então ele, às vezes, decide falar uma coisa ou outra, às vezes ele é político. Sabe o que é isso?
Um cristão político? Então ele não tem... Agora, quando o cristão, ele de verdade se coloca numa posição de que ele é servo de Cristo, e ele não compactua com a mentira, não compactua com o que é errado, não é conivente ao que é errado, amém? Não gosta de fofoca, não gosta de intriga, diz-me disso. Ou em família ou fora da família. Ele já é taxado de quadrado, de bitolado, de alguma forma ele é perseguido. Porque é o que o texto diz. Porque depois de passar no teste, será coroado com a vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha que interessante. Você passou pela prova, pelo teste, pela tentação, e você se mostrou realmente perseverante e fiel, você vai ter uma recompensa. Que recompensa é essa? Uma coroa. Que coroa é essa? A vida plena. A vida eterna. Não é esta vida aqui. Porque esta vida aqui é um estágio físico, onde você, nesta vida aqui, vai viver as situações que vai de alguma forma te possibilitar a viver a vida plena. E como que é isso, pastor? É nas lutas, é nas aflições, é nas angústias, amém? Que você está sendo provado. E se você passar no teste, você vai receber a verdadeira vida, a vida plena, como coroa, como recompensa. Em outras palavras, a vida eterna em Cristo Jesus. Porque é inevitável que esta vida vai ter que passar. Que esse estágio físico vai ter que passar. Amém? Que o corpo, este corpo dê lugar a um outro corpo. Amém? É o que ele vai dizer aqui para o povo. E também nós hoje recebemos a mesma palavra. Perseverem. Fiquem firmes. Não deixem o caminho. Mesmo nas aflições, nas lutas, no martírio, e havia muitos martírios, eles morriam não negando Cristo. E diz a história da igreja, que o sangue deles era como semente em terra. Caiu sangue nas arenas, caiu sangue nas ruas, caiu sangue e germinava, e dava mais fruto, e o povo ia crescendo. E a igreja foi expandindo, foi crescendo. Porque era o mistério de Deus, uma forma de Deus trabalhar, amém? De uma maneira que somente Ele pode trabalhar e mais ninguém. Versículo de número 13. Ninguém ao ser tentado diga estou sendo tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Irmão, ele está dizendo aqui o quê? O que nós já falamos lá no início. A tentação, ela tem uma fonte dentro de nós. E ela acontece em meio às situações da vida. Mas não é porque Deus ele provoca isso. É que existe uma lei áurea colocada por Deus que coloca a gente em situações que nós vamos entender e devemos entender que é para nós uma prova isso, e Deus está comigo. Não é Ele me tentando ou me provando, mas é que está acontecendo em mim, porque eu sou conhecedor de duas naturezas, ou em outras palavras, né? Eu agora posso ter conhecimento de dois tipos de comportamentos. Está lá no Éden. Quando você comer do fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Tá vendo? Quando eu sou conhecedor do bem e do mal, o bem e o mal me cativam. É lógico que de maneiras opostas, né? O bem me cativa para o que é bom, mas o mal me cativa para o que é o mal. E tanto o bem quanto o mal está em mim, porque agora eu sou conhecedor do bem e do mal. Tá vendo? Então Deus agora está ali. Você vai decidir. Você vai tomar decisão.
É óbvio, meu irmão, que Deus, que o homem não pode tomar decisão, amém, favorável a Deus se não conhecer Deus. Então ele está vendido mesmo, condenado. Por isso que a palavra diz que o homem já está condenado. E que a única solução para que ele saia da condenação é que ele tenha conhecimento da revelação da palavra de Deus, para poder então agora ter condição de lutar. Entendeu? Senão você, irmão, é um derrotado. O mundo sem Deus é derrotado. Porque não tem condição de lutar. Ele está subjugado. Ele não tem condição, não está algemado, está escravizado. Porque ele é escravo da velha natureza. Então há necessidade de ter uma nova natureza nele, que é gerada pelo Cristo. E como ele gerou isso? E planificou isso na sua morte. Razão pela qual, quando eles aceitam o Cristo e passam a viver com o Cristo, amém, a morte, a perseguição passam. Então agora tem condição de haver a luta do bem contra o mal, amém? Do ódio para com o amor, da guerra para com a paz, entendeu? Agora há o conflito. E aí nós vamos então, em meio a situações, ou andar como Cristo quer, ou andar como o mal quer. Porque nós agora temos esta condição, então não é Deus me tentando, é consequência da escolha do homem, que aconteceu no Éden, e se manifesta em nós até os dias de hoje. Isso vai acabar um dia? Vai. Vai terminar? Vai zerar? Vai. Quando? Ninguém sabe. Mas a promessa é que Deus, em Cristo, vai planificar. Eu vi um vídeo hoje com a Renata. Quando eu mostrei para ela, ficou assim, até salvou. Um rapaz de seus 20, né? Ele brincando com um leão. O leão vem e pula em cima. Não sei se vocês já viram. O leão vem, pula em cima dele, aí vem um monte de leão. Aí eu olhei aqui e falei assim, imagina isso, um leão. Aí a Renata falou, isso aqui é mentira, mano. Eu falei, amor, isso aqui vai acontecer, isso aqui é verdade. Quando? Quando se planificar todas as coisas. Lá em Apocalipse diz isso, né? Que o leão vai brincar, vai comer palha. Imagine um leão comendo palha, irmão, como um boi. O leão quer comer carne, devora carne. Ele vai comer palha. A criança de peito vai brincar com a áspide. Sabe o que quer dizer isso? A áspide é uma cobra, irmão. A cobra ali, ela vai fazer com o dedinho assim, ó, na cabecinha da cobra. E não vai ter nenhum problema. Porque tudo vai ser restaurado, amém? Com as características originais do Éden. É a promessa vindoura, amém? É o mundo planificado, com o reino de Cristo sobre nós, sobre o mundo, amém? Então, não é Deus, não é Deus nos tenta, Deus não nos tenta, é consequência do que já está acontecendo em nós. Amém? Versículo de número 14. Em vez disso, cada pessoa é tentada ao ser arrastada e atraída pelo engano do seu desejo. Ou seja, cada pessoa é enganada e atraída pelo engano do seu próprio desejo, tá vendo? É o que você deseja. É o que está acontecendo nos seus desejos, no seu interior, na sua vida. Então é uma coisa dentro de você. Que inevitavelmente, se você não se prostrar ao Cristo e não ir aos pés da cruz, se você não clamar por Ele e buscar conhecimento e fortaleza, né? Se você não olhar para Jesus, autor e consumador da tua fé, se você não estiver firme nele, você não aguenta. E você cai. E é enganado pelo mal. Amém? É o que ele está dizendo aqui. Amém? É o que ele é. E para terminar, versículo 15.
Então, tendo sido concebido o desejo da luz do pecado, e o pecado e quando o pecado cresce plenamente, dá à luz à morte. Está vendo? Irmãos, eu vou terminar aqui com você. Todo aquele que permanece no pecado está condenado à perdição, porque a Bíblia diz, lá em Romanos 6:23, e o salário do pecado é a morte. Então ele está dizendo aqui, então, tendo sido concebido o direito da luz do pecado, e quando o pecado cresce plenamente, dá à luz a morte. Está vendo? É a prática contínua do pecado, amém, que nos leva realmente à morte, ou seja, ao afastamento pleno e eterno da presença de Deus, amém. Então Tiago tem uma preocupação aqui, que é a nossa preocupação ainda hoje, amém, e nós permanecemos longe da prática do pecado, amém, confessando a Jesus, firme na palavra dele, sendo perseverante, porque esse é o nosso caminho, amém, e a direção a qual nós devemos tomar, amém. Que Deus abençoe a tua vida ricamente, e você tenha essa palavra, amém, como assim uma palavra trazida fresquinha para você hoje, como lá há tanto tempo atrás, amém, porque você, tanto quanto eu, ainda somos seres humanos tendiciosos e falíveis ao pecado, e isso não pode acontecer conosco, amém? Devemos permanecer na presença de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar, terminando este culto em nome de Jesus. Eu quero orar com você, com a igreja, amém? Senhor, nosso Deus querido e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, ó Deus, por tua palavra, pelo teu imenso amor, por essa instrução ao nosso coração. Pai, abençoa cada um de nós, leva-nos para os nossos lares, debaixo da paz, da bênção e da tua proteção. Ó meu Deus, eu oro pela tua igreja e faço isso em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti coloque o seu rosto e te conceda a paz. Amém. Deus abençoe. Está encerrado o culto. Amém. Em nome de Jesus.